Boa noite. It's a joy to be with you tonight. É uma alegria estar com vocês hoje de noite. I'm going to be unpacking for you a very interesting passage of scripture tonight and tomorrow morning. Eu vou estar aqui com vocês abrindo uma passagem que a gente vai conversar essa noite. It's a passage that has a lot to do with resolving conflicts between a husband and wife. É uma passagem que fala muito a respeito de como resolver conflitos entre maridos e mulheres, Between parents and children. entre pais e filhos. And the interesting thing is, E a coisa interessante é que nowhere in the context of this passage does it mention the family. nada no contexto menciona a família. It talks about relationships, Fala de relacionamentos, but not the family. mas não sobre a família. But because the family is the most intimate of relationships, Mas porque a família é um desses relacionamentos, it really has a lot to say to the husband and wife relationship. tem muito a dizer do relacionamento de homem, marido e mulher. Now, some of you may be single, unmarried here Talvez tonight, alguns de vocês aqui essa noite sejam solteiros. but what we're going to look at Mas o que a gente vai olhar should really help you prepare. deve lhe ajudar a se preparar. In this passage, there are 4 character traits E nessa passagem tem 4 traços, 4 características which are essential for a healthy relationship. que é essencial para relacionamentos saudáveis. To the degree that you have these 4 qualities going on in your life, No nível de que deveria existir isso nas suas vidas. you're going to be a good problem solver. Se tiver, você será um bom resolvedor de conflitos. To the degree that you don't have these things going on in your life, E caso você não tenha isso na sua vida, but have their antithetical sins, their opposite, the sins, the things that are contrary to each of these 4 things, e se você tem as características que são contrárias a estas, you're going to be a terrible conflict resolver. você vai ser um terrível resolvedor de conflitos. So if you're single, Então, se você é solteiro, this material is going to help you prepare for marriage. esse material vai te ajudar muito para o casamento. And if you're married, Se você é casado, you're going to have to work hard to get these qualities going in your life. você vai trabalhar duro para ter essas qualidades na sua vida. And of course, as we learned the material E claro, enquanto aprendemos do material, is from my new book. o material é do meu novo livro. And the passage is Ephesians 4. E a passagem é Efésios 4. Why don't you just simply read it in Portuguese? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação como que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Now, the very last line of this passage, verse 3, A última linha, a última frase dessa passagem, o versículo 3, is actually a command. It's an imperative. é de fato um comando, é imperativo. The Bible says, as a Christian, you must make every effort to get along with other Christians. A Bíblia diz que você deve fazer todo o esforço para se dar bem com outros cristãos. It's the summary of what really goes before. Esse é o resumo do que foi dito antes. Before you can be a good conflict resolver, Mas antes que você seja um resolvedor de conflitos, you've got to have these 4 qualities going on. você tem que ter essas 4 qualidades em você mesmo. If you have them, Se você as tem, it'll be easy for you to make every effort. será mais fácil fazer esse todo esforço. But if you have their opposites, Mas se você tem os opostos, if you are proud instead of humble, se você é orgulhoso em vez de ser humilde, if you are angry and harsh instead of gentle, se você é irado em vez de ser gentil ou manso, if you are impatient rather than patient, se você é impaciente ao invés de paciente, and if you are intolerant rather than tolerant, se você é intolerante ao invés de tolerante, it's going to be hard for you to get along with your marriage partner vai ser difícil você se dar bem com o seu parceiro, com o seu cônjuge, and your children.
com as suas crianças, and your parents com seus pais and the people that you go to church with e com as pessoas que você vai à igreja junto and the people at work. e as pessoas no trabalho. You get the idea? Entenderam? These are like really important. E isso tudo é muito importante. Okay, so the very first quality Então a primeira qualidade is humility. é humildade. Paul says, I implore you to I implore you to work in a manner worthy of the Lord. And the first thing he says is with all humility. E ele diz, a primeira coisa que implora, né, a você andar com toda a humildade. And what is it that keeps us from resolving conflicts more than anything else? E o que impede vocês a resolver conflitos mais do que qualquer outra coisa? It's pride. É o orgulho. Proverbs 13:10 Provérbios 13:10. says only by pride comes contention. Pelo orgulho se vem a contenção. Contenda, obrigado. So this pride Então, esse orgulho shows up in a lot of ways in our relationships. mostra de várias formas nos nossos relacionamentos. Se mostra de várias formas nos nossos And we're relacionamentos. going to take a look at some of those ways tonight. E a gente vai olhar para essas formas hoje de noite. The first way it shows up is when we are unwilling to admit that we are wrong. E a primeira forma é quando nós não estamos dispostos a ser humildes. This is the one sin that I, as a counselor, have to deal with more than anything else as I'm counseling two people who are in conflict with each other. Esse é o pecado que eu, como conselheiro, tenho que lidar quando estou resolvendo conflitos. Conflicts often occur, not always, but often, Conflitos geralmente acontecem because someone is sinning against someone else. porque alguém está pecando contra outra pessoa. And in the book I talk about two other reasons why we have conflicts with each other. E no livro eu falo de outras duas razões pelas quais a gente tem conflito. It's not always about sin, but usually it is. Não é sempre sobre o pecado ou com respeito ao pecado, mas geralmente é. But if we're having a conflict because we're sinning or the other person is sinning, Então, se nós estamos tendo um conflito porque nós estamos pecando ou outra pessoa está pecando, there's not going to be a resolution to the problem in the long term não vai haver uma resolução do problema num prazo longo until the person who sins confesses and acknowledges and forsakes his sin. até que a pessoa que está pecando peça perdão e seja perdoada pelo seu pecado. And that takes humility. E isso requer humildade. But a proud person is slow to see his fault. Mas uma pessoa orgulhosa, ela demora para perceber as suas faltas, os seus erros. And is even slower to repent of them. E ela é lenta para se arrepender deles. His immediate response to even a hint that he may have done something wrong, Again. his immediate response E a sua resposta imediata to the mere hint of his own wrongdoing das suas coisas que estão sendo feitas erradas is not to consider the sinfulness of his own heart não é considerar os pecados do seu coração, and the likeliness of his own culpability, mas a semelhança da sua culpabilidade, but rather to dispute or extenuate to justify the allegation. mas ao invés disso é dar uma desculpa do que ele fez. On the other hand, Do outro lado, a humble person realizes that he is a great sinner. uma pessoa humilde percebe que ela é um ótimo, grande pecador. Not only capable of doing wrong, Não só capaz de fazer o que é errado, but also of being blinded to the sin about which he is being confronted. mas até o ponto de saber que ela é cega a respeito do pecado pelo qual ela está sendo confrontada. The sin of pride is similar to the AIDS virus. O pecado do orgulho é semelhante a AIDS, ao HIV. The AIDS virus causes your autoimmune system to not see the things that it was designed to destroy. O vírus da AIDS, ele está lá. The AIDS virus, O vírus da AIDS,
attacks the autoimmune system. Ele ataca o sistema defensivo do corpo. It keeps the autoimmune system from seeing all of the bad things in your blood that it was designed to attack. E ele mantém o sistema defensivo sem ver o que está acontecendo com os problemas que atacam o corpo. It really is very similar to a cataract. E ele é muito semelhante a cataract. That's the thing that goes in your eyes and it A catarata. Muito semelhante à catarata. See, little by little it blinds you and you can't see. De pouco a pouco vai te atacando e você não consegue enxergar. The AIDS virus sort of blinds your O vírus da AIDS te cega autoimmune system from seeing what's supposed to be seen. ou não deixa o seu sistema imunológico ver o que era para ver. So the sin of pride, as I said, is like the AIDS of the soul. Então o pecado do orgulho é essa questão da alma. It blinds us not only to itself, Não cega somente a si mesmo, but to every other sin that's tucked away in the recesses of our heart. mas qualquer outra coisa que tenha ou que queira acesso ao nosso coração. It hides our sin from us. E esconde o pecado da gente. It justifies our sin. E se justifica. It keeps us from repenting of our sin. E nos mantém distantes de se arrepender. It deceives us into thinking that we're well, E nos engana achando que a gente está bem, but we really are very sick spiritually. quando a gente está de fato muito doente espiritualmente. In the book, I have a quote from Puritan pastor Richard Baxter, E no livro eu tenho uma citação de um puritano, Richard Baxter, and I'm going to ask Tiago to read it for us. e eu vou pedir ao Tiago para que leia para a gente. O orgulho é um pecado profundamente enraizado e que se autopreserva e, portanto, é mais difícil ser morto e desenraizado do que outros pecados. Isso dificulta a descoberta de si mesmo. Não permitirá que o pecador veja seu orgulho quando ele é reprovado, nem permitirá que ele confesse se ele vê-lo, nem detestar-se e abandoná-lo, mesmo quando ele reconhece todas as evidências de orgulho nos outros. Ele não vai ver isso em si mesmo. Quando ele se sente desprezando a repreensão e sabe que isso é um sinal de orgulho nos outros, ele não saberá em si mesmo. Se você pudesse curá-lo com esta ou qualquer outra culpa, você sentiria que está lidando com uma vespa ou uma víbora. Ainda quando ele cospe o veneno de orgulho contra o reprovador, ele não percebe que ele está orgulhoso. Este veneno é uma parte de sua natureza e, portanto, não é sentida como prejudicial ou venenosa. Another way that pride keeps us from resolving conflicts effectively Uma outra forma da qual o orgulho nos impede de resolver os conflitos is it tempts us to resort to being defensive and blame shifting and justifying or getting angry when other people reprove us. ela deixa a gente num estado defensivo, mudando de culpa, justificando ou com ira. Are we on the right page here? Does that say the same thing? You have to change. Okay. So, pride tempts us to be unteachable. O orgulho nos deixa não ensináveis. To despise reproof and correction. E ela detesta a reprovação ou correção. If we're proud, Se nós somos orgulhosos, the thought that someone else might see us as a sinner o fato de pensamento de alguém nos ver como pecadores can cause us to be very embarrassed causa na gente um sentimento de vergonha. if we're proud. Se nós somos orgulhosos, Now, if we're humble, se nós somos humildes, we realize, well, we are a sinner. nós falamos de fato, somos pecadores, So is everybody else in the conflict. assim como todo mundo. We can learn to be very adept at protecting ourselves Nós podemos aprender a ser bastante defensivos, by deflecting accusations and reproofs from other people. meio que usando um escudo para nos proteger do que as pessoas falam para a gente.
It's inconceivable to a proud person. Ah, It's hard for a proud person to believe é muito difícil para que uma pessoa orgulhosa acredite that by humbling himself, even in the midst of a conflict, que mesmo que se humilhando diante um conflito, he might very well gain ela pode muito bem ganhar the understanding, o entendimento, the honor that he selfishly a honra desires. que ele deseja. He doesn't understand Ele não entende the dynamics of Proverbs 15:13. a dinâmica de Provérbios 15:33. Before honor comes humility. Diante a honra vem a humildade. So on the screen you see some of the terms that Solomon uses E na tela você vê algumas das descrições que Salomão usa to describe the persons whose pride will not allow them to accept reproof. para descrever algumas dessas pessoas que não recebem essas palavras de reprovação. He says they're foolish. Ele diz que eles são loucos. He says they're stupid. Diz que He said they're scoffers. eles são escarnecedores, zombadores. He says they're stupid or like an ox. Eles diz que é um estúpido como um boi. And he says they go astray. E diz que eles vão para caminhos distantes, errados. Now, another way that it shows up E numa outra forma de que ela se manifesta is when we become impatient or upset é quando se há impaciência, when people correct us quando as pessoas nos corrigem or contradict us. ou nos contraria. In the United States, men are probably a little more prone to this than women, but women do it as well. Nos Estados Unidos, os homens são mais fáceis de ser assim do que as mulheres, mas as mulheres também podem ser assim. Rather than being grateful for the gift of counsel that we received from our spouse Ao invés de ser gratos pelo conselho que recebemos do nosso cônjuge, or our parents ou dos pais, or even our children, ou mesmo das nossas crianças, pride tempts us to despise correction o orgulho tende a detestar a correção. and even to despise the person who corrected us. E mesmo detestar a pessoa que nos corrige. Unlike the wise man of Proverbs 25:12, unlike Não como the wise man of Proverbs 25:12, o sábio de Provérbios 25:12, whose ear welcomes correction and reproof cujos ouvidos fazem a reprovação bem-vinda, as a piece of jewelry, como uma peça, uma joia. we want to see it as something that mars our appearance A gente quer ver alguma coisa como uma mancha and cause us to seem unattractive in the eyes of others. e que causa para ser nada atrativo aos olhos dos outros. So let me read that verse in Proverbs to you. Então deixa eu ver ler esse provérbio para vocês. It says, like an earring of gold Como um brinco de ouro or an ornament of fine gold, ou um ornamento de um ouro fino, so is a wise rebuker to an obedient ear. É como um sábio que dá sua reprovação. Let me read the Sure. Portuguese version. Claro. Proverbs 25:12, right? Sí. Yes. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Humility, on the other hand, Humildade, por outro lado, realizes that because of the effects of sin on its mind, percebe que os efeitos do pecado na sua mente, it doesn't know everything. ele não sabe de tudo. It's quite capable of misperceiving, Ele é muito capaz de não perceber as coisas, misjudging, de julgar mal as coisas, misunderstanding, de mal compreender as and coisas miscommunicating. e de comunicar mal as coisas. More than this, Mais do que isso, it realizes that God hasn't given it
ele percebe que Deus deu the entire loaf of bread, all of the wisdom that he has to give. essa coisa grande, ótima, que é a sabedoria. It recognizes the fact that God has given other people Ele reconhece que Deus deu a capacidade às outras pessoas, gifts and abilities a habilidade, and even information from which it may learn. de receber das outras pessoas informações que elas aprenderiam daquilo. Another way this shows up is by being oversensitive to correction. Uma outra forma de manifestar é ser hipersensível à correção. Pride causes us to overreact to correction, E isso faz reagir de uma forma exagerada à correção. to feel a pinprick É de como se tivesse um furinho no dedo. like someone stabbed us in the shoulder. É como, em vez de um furinho no dedo, é como se enfiasse uma faca no ombro. Being overly sensitive to correction and rebuke É ficar exageradamente sensível à exortação, à correção. especially if the reproof is given in jest, Ingest. as a joke. Especialmente se ela vier de uma forma irônica, Is a sure sign that we've made an idol of our reputation. é um sinal de que a gente fez da nossa reputação um ídolo. See, that's another part of pride. Essa é outra parte do orgulho. We want people to think well of us. A gente quer que as pessoas pensem bem da gente. And when people don't think well of us, E quando as pessoas não pensam bem da gente, we react sinfully. a gente atua pecaminosamente. Even corrective criticism E mesmo as críticas corretas or suggestions for improvement, ou sugestões para melhoria, pride takes as a threat to its reputation. o orgulho nos desafia a nossa reputação. Rather than an opportunity to grow, Ao invés de ser uma oportunidade para crescer, or as an indication of the reprover's love for us. como uma indicação do amor daquele que está dando a exortação a nós. Have another quotation here Aqui tem uma nova citação from Richard Baxter. do mesmo puritano Richard Baxter. Oh, I don't think it's on the screen. Let's see if it's on the screen. Is it on the screen? No, but this is good. This points out that we have a responsibility to reprove other people. Essa passagem agora mostra como nós temos uma responsabilidade de reprovar, de corrigir as outras pessoas. And so if our wife or husband reproves us, Então, se o marido ou a esposa nos corrige, God tells him to do that. Deus nos diz para fazer isso. And we should receive it as from the Lord, E nós deveríamos receber isso como do Senhor, rather than being angry at our wife or husband ao invés de ficar irado com o marido, com a esposa or parents ou os pais, for doing what God told them to do. porque Deus falou para que eles fizessem isso. We're going to have to wing this quotation, okay? I'll read it slowly. Ok. Okay. From Richard Baxter. From Richard Baxter. Good I paraphrased it. Ok. Pride causes men to hate reproof. Orgulho causa os homens a odiar a reprovação. The proud are presumptuous in finding fault with others. O orgulho é Presumptuous? To presume? presunçoso. O orgulho é presunçoso em encontrar erros nas outras pessoas. You know, the Hebrew word for pride can also be translated presumption, so they're connected. Pride and presumption are very much connected in the Old Testament. A palavra hebraica que traduz tanto presuncioso, vocês entenderam? E orgulhoso é a mesma no hebraico, então elas estão bem conectadas uma com a outra. So a proud person is presumptuous, but he doesn't love the person who reproves him. A pessoa orgulhosa, ela é bastante presunciosa, e se nem em português eu consigo. Are we ready? I hope so. You're doing fine. Though it is a duty which God himself commands, Então, é uma tarefa que Deus comanda, and an expression of love, uma expressão de amor.
I mean, when your husband reproves you, when your wife reproves you, do you realize it's a manifestation of his love for you? Você percebe que quando o seu marido te corrige, quando sua mulher te corrige, é uma demonstração de amor por você? So though it's an expression of love Então é uma expressão de amor. and is contrary to hatred, it's really the opposite of hatred, Então é o contrário, é o oposto do ódio. yet it will make a proud man your enemy. E ainda assim faz um homem orgulhoso o seu inimigo. The next manifestation I want to mention is when we are unwilling, when wrong, to forgive an offender who has not demonstrated extreme submission. Okay, let's go again. Well, you don't have that on there? Do I? You don't have This? that on? Yeah. Ok. Não está disposto à próxima manifestação, não está disposto a perdoar um ofensor que não demonstrou extrema submissão ou arrependimento. Is that basically the same thing? Yes. Okay. So refusing to grant forgiveness to those who are not wallowing in sorrow over their offenses. Refusing to offer forgiveness Então, recusar oferecer perdão às ofensas. to those who are not wallowing in sorrow over their offense. E aqueles Those who are not groveling, those who are not extremely repentant aqueles que estão extremamente arrependidos is another manifestation of pride. é uma outra manifestação de orgulho. Our pride doesn't want a simple I repent, O orgulho não quer um simples eu me arrependo, as the scriptures require. como as escrituras requerem. But we want great proof of repentance. Eu quero um jeito bem escandaloso de receber esse arrependimento. Now, if you're having a hard time connecting the dots Se você está tendo uma dificuldade em conectar os pontos between pride and unforgiveness, entre orgulho e a falta de perdão, imagine asking forgiveness from someone who responds this way. imagine pedir perdão para alguém que responde dessa forma. I'm not quite ready to extend my forgiveness to the likes of you. Eu não estou disposto a oferecer perdão para alguém como você. You haven't offended any old person. Você não ofendeu nenhuma outra pessoa. You've offended me. Você me ofendeu. So and so might be willing to forgive you just because you ask him to, Talvez alguma outra pessoa esteja disposta a te perdoar, but I'm not so and so. mas não eu. My anger is not so easily propitiated. Minha ira não é facilmente propiciada. Propitiated. Apagado o perdão. Of course, when it comes time for the proud person to confess his sin, Again. when it comes time for the proud person to confess his É sin, claro, quando vem a hora daquela pessoa orgulhosa confessar o seu pecado, he expects those he sins against ele espera que aqueles contra quem ele pecou to overlook his little transgression. deixar de lado as suas pequenas transgressões. A humble believer Um crente humilde recognizes the enormity of his own debt of sin, reconhece o seu grande débito de pecado, that Christ has forgiven, que Cristo perdoou, and he considers any offenses that he must forgive e ele considera qualquer ofensa que ele deve perdoar as minutia, something very small. como uma coisa bem pequena. He willingly grants forgiveness to those who sincerely ask for it. Ele dá sinceramente perdão àqueles que pedem por perdão. And in the absence E na ausência, of evidence to the contrary, as evidências do contrário, he believes the person when he says, I'm sorry. ele acredita na pessoa quando ela diz, me perdoe. And the passage for that is really E a passagem para isso é it's Matthew 18. Mateus 18, No, I'm sorry, it's Luke 17:3. Lucas 17. Be on your guard. 17:3. Tomem cuidado. In other words, watch out. This is going to be tough. Vamos lá, vai ser difícil. If your brother sins, Se o seu irmão pecar, rebuke him. repreenda-o.
And if he repents, E se ele se arrepender, forgive him. perdoe-lhe. And if he sins against you 7 times a day, Se pecar contra você 7 vezes no dia, and 7 times a day returns, e 7 vezes voltar a você, saying, dizendo ou disser, I repent, estou arrependido, you must forgive him. você deve perdoá-lo. Then there is a difficulty in being pleased by others. Então tá aí, dificuldade de ser agradado pelos outros. People who are proud often have high expectations of themselves. Pessoas que são orgulhosas, elas têm a tendência de ter uma grande expectativa sobre si mesmas. And they even like to raise the bar higher than God does. E elas gostam de elevar o nível acima do que o próprio Deus diz a respeito dela. Not just for themselves, but for others as well. Mas não somente dela, mas os outros. They also long to be seen and respected and honored Elas esperam a ser vistas e respeitadas com honra from those around them. daqueles que estão ao redor. Few can afford the time to invest. Few people A- can Algumas pessoas invest the time that's necessary eles investem o tempo, isso é necessário, to do everything that their insatiable appetite for approval longs for. para fazer tudo para insaciar esse apetite de aprovação. There will always be something that doesn't measure up to their expectations. Again. There will always be something Sempre haverá alguma coisa that doesn't measure up to their que não expectations. chega a esse nível de expectativa. Some eles têm. word, some, Palavras, some algu- inflection in their algumas voice, inflexões or facial expression, ou na própria face, or gesture, ou gestos, or attitude, atitudes, or omission ou omissões that will displease them. que vão, eles não vão gostar, ele não vai gostar. Okay, here's another quote from my friend Richard Baxter. E aqui está uma outra citação do meu amigo Richard Baxter. Como homens piedosos e humildes amplificam seus pecados com razão à luz da grandeza e excelência de Deus a quem eles ofendem. Da mesma forma, o homem orgulhoso amplifica tontamente cada pequeno erro que lhe é feito, e toda palavra que se diz contra ele, e toda omissão ou negligência dele, por causa da autoestima que ele tem de si mesmo. Now we're going to take a look at what is humility. Agora a gente então vai olhar o que é humildade. There's a couple of working definitions. Aqui tem algumas questões de definições. Humility, first of all, Humildade, primeiro de tudo, is the realization é a percepção that God de and que, that God de que Deus, and to a certain extent others e uma certa medida, as outros, are responsible for the achievements in our lives. são responsáveis pelas nossas conquistas nas nossas vidas. The Bible says, "What do you have that you have not received?" A Bíblia diz, o que você tem que você ainda não recebeu? And the answer is E a resposta é, nothing. nada. Everything that we have comes from God. Tudo que nós temos vem de Deus. A proud person thinks that he's responsible, A pessoa orgulhosa pensa que ela é responsável. but the Bible says that no, God is responsible. Não, a Bíblia diz que Deus é responsável. Secondly, actually, wait a minute. So, what are some of the things that a proud person likes to take credit for? Então vamos ver aqui algumas das coisas pelas quais a pessoa orgulhosa gosta de ter crédito por. Personal wealth, Riquezas pessoais, physical beauty, beleza física, spiritual gifts, dons espirituais, wisdom, sabedoria, honor of your vocation, honra pela sua vocação, your artistic ability, sua habilidade artística, your athletic ability, habilidade atlética, your verbal ability, sua habilidade verbal, your musical ability, sua habilidade musical, your intellectual ability, sua habilidade intelectual, your financial ability, sua habilidade financeira, your family heritage, a sua descendência familiar, herança familiar, your position in the community, a credibilidade na comunidade, your position at work, cargo na empresa, your Bible knowledge, seu conhecimento bíblico,
your managerial skills, sua capacidade de gestão, your good reputation, a sua boa reputação, your spiritual accomplishments, a sua realização espiritual, the location of your home, onde fica a sua casa, the appearance of your home, a aparência da sua casa, the accomplishments of your children, as conquistas da sua criança, dos seus filhos, your worldly possessions. as suas posses. And again, De novo, the Bible says in the book of James a Bíblia diz no livro de Tiago that every good thing que toda boa coisa comes from above. vem de cima. And so all of these things Então- have been given to you by God. Então todas essas coisas foram dadas a você por Deus. And a humble person recognizes this E uma pessoa humilde reconhece isso. and doesn't use these things to build his own reputation, E his ela não own usa essas kingdom, coisas para sua própria reputação, but uses it to glorify God. mas usa isso para glorificar a Deus. Now, what does this have to do with conflict resolution? Mas e aí, o que isso tem a ver com resolução de conflitos? I want you to think about the last conflict that you had. Eu quero que você pense no último conflito que você teve. For whom were you fighting? Para quem você, For whose glory were you fighting? pela glória de quem você estava brigando? To what extent were you consciously trying E em que medida você está conscientemente to use your communication skills, tentando usar suas habilidades de comunicação, your logic, sua lógica, the as scriptures, escrituras, for the purpose of showing love to your neighbor, com o objetivo de mostrar amor a seu vizinho? or maybe in the case of the conflict, to your enemy? Talvez no caso do conflito, ao seu inimigo. And to what extent were you trying to use these things that God has given you to bring glory to God? Então, em que medida você está usando essas coisas para trazer glória a Deus? And here's the question to ask yourself. E essa é uma pergunta para vocês perguntarem a Think vocês back mesmos. about the last conflict you had. Então, pensem a respeito da última conflito que vocês tiveram. Would a bit more of humility Uma pequena dose de humildade about what you've been given by God acerca daquilo que Deus lhe deu have done anything to improve your ability to solve that dispute? aumentaria a sua habilidade de resolver aquela disputa, aquele conflito? Sometimes, Às vezes, when we're in the middle of a conflict, quando estamos no meio de um conflito, we can lose sight of the fact a gente pode perder a perspectiva that defending our reputation e defender a nossa reputação is not the most important thing. não é a coisa mais importante. Now again, think back to your last conflict with your spouse or your kids or your parents. Então pense no último conflito com seu marido, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. What's the most important thing? O que é a coisa mais importante? Glorifying God, Glorificar a Deus, telling the truth, falar a verdade, edifying others, edificar os outros, building up even the person with whom you're in conflict, falar bem até da pessoa com quem você está em conflito. finding a biblical resolution to the matter Encontre uma resolução bíblica à questão, as quickly as possible o mais rápido possível, with a minimal amount of sin. com a menor quantidade de pecado possível. These things should all trump or overshadow our desire to defend our reputation. Todas essas coisas deveriam superar o nosso desejo de nos glorificar nessa história. Bible says, A Bíblia diz: do nothing from selfishness não faça nada por orgulho. or empty conceit. Ou, Is it not say that, or empty conceit? Philippians 2:5. ok, yeah, I'll read from. Sure. Philippians 2:5. Mm-hmm. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. No, that's not It it. doesn't seem to be the. Okay. Can you not just do that? Ok. Piece, Ah. please. It says, do nothing from selfishness Não faça nada com orgulho. or worthless
Pride. Ou por vanglória, obrigado. Okay. But with humility of mind, Mas com uma humildade de mente, let each esteem the other, let each regard one another desde que cada um considere o outro mais importante do que a si mesmo. as more important than oneself. O que eu tentei falar. Se alguém sabe a passagem, eu acho que realmente está em Filipenses 2, só está errado o versículo. Oi? 3 e 4. It's Philippians 2:3. Yes. Okay, my bad. That's Yeah. my fault. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Obrigado. So, regarding others as more important than ourselves Então considere os outros mais importantes do que nós mesmos. helps to minimize and resolve conflicts. Ajuda a minimizar os conflitos, o problema nos conflitos. It disposes others to want to affirm and agree with us Se abre, deixa manifesto a forma de como a gente vai resolver os conflitos. rather than resist us. Ao invés de resistirmos, Now, to regard another as important considerar o outro mais importante is to regard someone's opinions. é considerar as opiniões alheias dos outros. It's not that we're always going to agree with the opinions of the other person with whom we're in conflict, Não é que a gente sempre vai concordar com a opinião dos outros, but we're going to treat the other person as though mas é que nós vamos tratar a outra pessoa como, all things being equal, todas as coisas sendo iguais, his opinion as suas opiniões is just as important, é tão importante quanto, just as valuable to the conversation, tão valiosa quanto, if not more valuable, se talvez não mais valiosa as is our own. do que a nossa opinião. So, in what ways Então, de quais formas may our desire to be too highly esteemed by others o nosso desejo de ser apreciado pelos outros affect our ability to resolve conflicts successfully? afeta a nossa habilidade de resolver conflitos de forma bem-sucedida? Let's look at a few. Vamos olhar algumas. It may tempt us to respond defensively, Podemos ser tentados a responder de forma defensiva, to shift the blame to someone or something else, transferindo a culpa a alguém ou alguma coisa to justify our sin, para justificar nosso pecado or to become angry when we are reproved. e ficar irado quando nós somos reprovados. And I said this last night Eu falei isso ontem de noite to the youth, but I should say it again here. aos jovens e vou falar de novo para vocês. The Bible says that a Christian husband is responsible to reprove and convict her husband. Ah, A wife has a responsibility to convict her husband of his habitual sin. uma esposa, ela tem o dever de exortar o seu marido a alguns pecados habituais, A husband has a responsibility to convict his wife of habitual sin. e o marido tem a responsabilidade de convencer a sua esposa de alguns pecados habituais. And certainly parents have a responsibility to convict their children. E com certeza os pais também de chamar a atenção dos seus filhos dos pecados. And older children, especially teenagers, E os filhos, as crianças mais velhas e ainda mais adolescentes, if they can do it politely, se respectfully, se eles conseguirem fazer isso polidamente, respeitosamente, have a responsibility to talk to their parents about habitual sin. a responsabilidade deles falarem com seus pais de pecados. If you had any of your teenagers here last night, you might want to listen to what I told them. Se você tem adolescentes que estavam aqui ontem à noite, escute eles. It's on the internet somewhere, right? Está na internet em algum lugar. Tá. Yes. I told them that in biblical times, by the time they were 13 or 14, God considered them to be an adult. Eu disse a eles que nos tempos bíblicos, os adolescentes, eles eram considerados adultos. And that the concept of an 8-year period of adolescence O conceito de puberdade, da adolescência, that we have in our culture de que nós temos na nossa cultura, is very foreign to the scripture. está bem longe do conceito das Escrituras. Anyway, we've got to go on. Mas, gente, vamos lá, vamos continuar. This kind of pride may tempt us to exaggerate our virtues and minimize our flaws. Podemos ser tentados a exagerar nossas virtudes para minimizar nossas falhas.
It may produce in us a censorious, critical, condemning, accusing, judgmental attitude towards others. Podemos ver desenvolvido em nós uma atitude crítica, dura, condenatória, acusatória em relação aos outros, Especially towards people in positions of authority. especialmente aqueles em posição de autoridade. Others, Outros, especially those who know us best, especialmente aqueles que nos conhecem melhor, may be repulsed of our pride podem ser repelidos pelos nossos orgulhos and consequently try to humble us by putting us in our place. e, consequentemente, tentar nos fazer humildes, nos colocando no lugar. It may tempt us to include in our discussion or our conflict Podemos ser tentados a incluir em nossas discussões detalhes irrelevantes de informações superfluous tidbits of information about our own accomplishments acerca de nossas conquistas, that have little or nothing to do with the issue at hand. que não tem nada a ver com o tema em questão. In addition to distracting us from resolving the conflict, wasting time, Além de nos desviar da resolução, perdendo tempo, our pride may tempt us nosso orgulho pode nos tentar to a sinful response. a uma resposta pecaminosa. It may tempt us to outwardly agree with others even though we don't inwardly agree. Pode nos tentar a concordar externamente com os outros, ainda que nós não concordemos com It may aquilo. tempt us to say yes when we should say no. Nos tenta dizer sim quando deveríamos dizer não. It may tempt us to show partiality in a conflict Nos tenta a mostrar parcialidade no conflito, or to favor one person's opinion, para favorecer a opinião de uma pessoa, the one whose esteem we're longing for, de uma pessoa que estava esperando por aquilo, over another's. em detrimento a outras. It may tempt us to be indecisive. Talvez nos tente a sermos indecisos. We may be so concerned about how a decision will be seen Podemos estar tão preocupados em como a decisão será encarada by the one whose esteem we are excessively seeking por aqueles que estimamos, that we spend inordinate amounts of time trying to look at the decision from every possible direction. que gastamos muito tempo tentando analisar a decisão a partir de todos os pontos de vista. It may make us prone to command rather than obey. Podemos ser tentados a demonstrar impaciência ou irritação quando somos contrariados. Prone to teach rather than be taught. Prone to teach. It may tempt us to want to teach others rather than letting them teach us. Somos tentados a ensinar os outros ao invés de sermos ensinados. It may tempt us to become impatient or upset when we are confronted. Pode nos tentar a ser mais impacientes ou ficar tristes quando somos contrariados, Especially if others are witnessing the conflict. especialmente se tem outras pessoas testemunhando o conflito. It may render us inordinately curious about things that we have little need to know. Pode nos tornar excessivamente curiosos acerca de fatos que biblicamente não demandam nosso conhecimento. So these are some of the ways that pride messes up our relationship. Então essas são algumas das formas das quais o orgulho bagunça com os nossos relacionamentos. There's a lot more in the book about pride and humility. Tem muito mais no livro a respeito de orgulho e humildade. I give a lot more definitions of both of them. Eu dou muito mais definições a ambas as palavras. But as a counselor, I can assure you Mas como um conselheiro, eu posso te assegurar that the more humility you have in a conflict, que quanto mais humildade você tem the easier it will be for you to resolve that conflict God's way. num conflito, mais facilidade você terá para resolver o conflito da forma como Deus quer que você resolva. Oswaldo, how much time do we have before the break? Oswaldo, quanto tempo? 5 minutes. Rather than start Ao invés de começar the next one, the next character quality, since we have to take a break in 5 a minutes, próxima característica vai... would someone like to ask a question? Alguém gostaria de fazer uma pergunta?
If you ask a question, we know you're not talking about your husband or your wife or your kids. You've got a friend or somebody that you're Se você não fizer uma pergunta, a gente já sabe que você não está falando do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. There's a question over there. Felipe Silva. Posso falar direto? Alô? Além de investir na questão de nos tornarmos humildes, enfim, estudando a palavra e tudo mais, existe alguma técnica de comunicação que possa revelar para o locutor orgulhoso que ele está sendo orgulhoso? Que ele possa usar essa técnica na comunicação dele para se auto-investigar? Is there any technique? Communication technique to show a pride person that he's proud. Is there any way I can speak to a person who is proud to Okay. show him or her that she or he is proud? Yes. You know, tonight and tomorrow, all we're really going to have time to cover is the first 4 chapters of the book. Hoje e amanhã nós só teremos tempo para cobrir os 4 primeiros capítulos do livro. I hope to include a little bit in some of the rest of the book as we go through some of these characteristics. Eu espero incluir um pouco mais do livro enquanto a gente fala a respeito dessas 4 características. But there are a lot of practical things in the book that will kind of help with that and other questions. Mas há várias coisas práticas no livro que ajudariam com relação a isso. Should I assume, as I try to answer this question, that the person who's being proud is a professing Christian? Eu devo pressupor que a pessoa que é orgulhosa é cristã? There's a chapter in the book. Tem um capítulo no livro. It's called You Put the Words Right into My Mouth. Se chama Você coloca as palavras direto na minha boca. And in the chapter I talk about how to coax another person to redo a line or a statement that was not biblical. E nesse capítulo eu ensino como a pessoa precisa refazer o que ela disse para falar. So as a counselor, I'll often have the couple face each other as I'm counseling them. Então, como conselheiro, eu coloco as pessoas de face a face, de frente uma para a outra. And if they blow a line, I'll ask them for a redo. E se elas pisam na bola com uma das sentenças dela, eu peço para que ela refaça. I'll never forget the first time I did this. Eu nunca me esqueci da primeira vez que eu I fiz had isso. a husband and wife talking to each other, A marido e mulher falam um com o outro. and the wife said something very, very disrespectful and harsh to her husband. E a esposa disse alguma coisa bastante hostil para o marido. And so I said to her, "Whoa, Eu disse, uou, that's not the way the Bible says you should talk to your husband." não é assim que a Bíblia te ensina que você deveria falar com seu marido. And so I took the essence of what she said Então eu peguei o que ela disse and I softened it up. e eu amaciei. I said, "Here, say it this way: Assim, fale desse jeito. A, B, C, D, E, F, G." A, B, C, D, F, G, H. And I'll never forget what happened. Eu nunca me esqueci o que aconteceu. She opened her mouth Ela abriu a boca to redo the line, para refazer a sentença and nothing came out. e nada Just veio. Apenas her tongue was kind of dangling between her upper and lower sets. a língua estava lá bamba. So I said, "Okay, you can do it. Come on, let's give it a try." E eu falei, vamos lá, você consegue. And here's what happened next. E aí o que aconteceu em seguida? Good. You got the Portuguese word down so well. Eu peguei a palavra em português direitinho. And she looked at me and she said, "That is so hard for me to do. Why is that so hard?" E ela olhou para mim e disse, é muito difícil de eu fazer, por que tão difícil? And I said, "You know, the things I've asked you to say to your husband E eu falei para ela, as coisas que eu pedi para que você falasse para o seu are very marido. gracious and humble words. Com palavras bastante graciosas. And the reason you're having such a hard time saying them without choking on those words E a razão pela qual você está aí falando, né,
I had to do it Okay, I again. got it. It's because there's not enough grace and humility in your heart to say them without choking. É porque está faltando graça no seu coração para falar. And then I probably quoted the passage in Luke where Jesus says, Aí eu então citei uma passagem em Lucas onde Jesus diz: a good man out of the good treasure of his heart brings forth that which is good. um homem de bom coração, um coração bom, ele traz coisas boas. An evil man out of the evil treasure of his heart E o homem com coração ruim traz coisas ruins brings forth that which is evil. do coração. For out of the abundance of the heart. What's the you know the passage? No, same passage, the next verse. From the abundance of the heart the No, mouth no, speaks. the address. I don't remember. Okay. So, Sorry. o homem ruim do seu coração traz o tesouro ruim. Thank you. Can I? You may. Thank you. I still have to answer his question. I'm just kind of setting it up. Okay. And I know, Oswaldo, we've got 2 minutes, so I'm up. Anyway, while he's looking for that, so, Ok, you know, mas there- aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, como um homem que construiu uma casa, não sei se é essa, acho que não. 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque sua boca fala do que está cheio o coração. okay, Obrigado. so, when someone is being proud, you know, you can ask a question. You Então, could então quando alguém say, está sendo orgulhoso, você pode fazer uma pergunta. can you think of a more humble way to say that? Você consegue pensar de uma forma mais humilde para falar isso? Can you rephrase that in such a way Você pode fazer essa frase novamente de uma forma that it sounds like you are asking a question rather than making an accusation? que soe mais como se você estivesse fazendo uma pergunta do que uma acusação? Can you please speak to me Você pode, por favor, falar para mim as though I'm your weaker vessel, como se eu fosse a parte mais fraca, helper, suitable wife that you are supposed to honor a auxiliadora idônea, rather than one of your employees at work? do que alguns dos seus funcionários no trabalho? So anyway, in the book I give a lot of examples of this kind of thing, and Então, no livro eu dou vários exemplos desse naipe. talk about a lot of questions to ask to get the other person. What we're trying to do is convict the other person. O que a gente está tentando fazer é tentar convencer a outra pessoa. And yes, if the person has a habit of being proud, you know, sooner or later you're going to have to point that out. You're not going to get anywhere. E se a pessoa tem esse hábito de orgulho, uma hora ou outra você vai ter que lidar com isso. Okay, Ok. the next topic is gentleness O próximo é mansidão versus anger. contra a ira. And if we don't take a break right now, E se a gente não ter um tempinho I'm agora, going to tempt Oswaldo to be angry. So we need to take Ok. seremos tentados a ok. ficar irados. A equipe de aconselhamento preparou um lanchinho bem gostoso para nós. 15 a 20 minutos, ok? Podemos ir.